Gente, hoje o Simanca tá acelerando total com o Ricardo Bellino. Eu tô aqui no Bernardo Shopping. Ele fez uma palestra que inspirou muitas pessoas nesta quinta-feira aqui em Bernardo. Então vem com a gente no Simanca, a gente vai conhecer muito desse cara que inspira muita gente e eu quero saber um pouco dessa história. Vem com a gente! Simanca! Ricardo, é um prazer muito grande você falar com a gente. Eu quero saber um pouco de como você ligou o seu sonho para correr atrás dele, sem se importar com as dificuldades que a sociedade impunha. Bom, Igor, primeiro uma alegria enorme ter cruzado com você, né, aqui nessa caminhada para chegar até aqui. Então eu quero te agradecer o privilégio de me inspirar tanto nesse movimento, até porque o meu programa chama Aceleração de Pessoas. E eu acho que você definiu, sem palavras, a melhor tradução do que eu quero manifestar e manifesto com o conceito da aceleração de pessoas. Eu não quero que as pessoas saiam correndo, eu quero que elas entendam que acelerar muitas vezes é se conectar. É conectar com pessoas, com ideias e fazer com que sonhos impossíveis possam se tornar realidade quando a gente aceita que tem que pagar um preço pelos sonhos que a gente quer realizar. Quando a gente aceita que a gente vai errar, que a gente vai fracassar, que a gente vai cair, que a gente na caminhada a gente vai cair, a gente vai tropeçar muitas vezes para aprender a andar. Uma criança, ela aprende a andar porque ela cai. E ela levanta, ela cai e ela levanta. Eu acho que na minha vida eu sempre tive essa alegria, esse entusiasmo, essa crença de que o impossível não existe e que eu tenho que pagar o preço. E eu aceitei pagar o preço. Então eu acho que a melhor resposta para resumir um pouco o que a minha trajetória representa é que eu reconheci muito cedo que eu tinha que pagar um preço para realizar os sonhos que eu queria e correr os riscos inerentes a empreender e ter ideias que para a maioria das pessoas pareciam uma loucura, sonhos impossíveis, e eu acabei quebrando esse paradigma do impossível e transformando essas ideias que as pessoas duvidavam em projetos espetaculares. Então eu acho que é um pouco isso, a gente tem que estar disposto a pagar o preço, a sair da zona de conforto, a assumir uma atitude positiva, com bom humor, né, para enfrentar todos os obstáculos que a vida nos impõe, né? A você, a mim, né? Todos nós temos as nossas deficiências, mas é como nós lidamos com as deficiências que temos e transformamos elas em virtudes, é que nós nos tornamos pessoas extraordinárias. E pessoas extraordinárias que inspiram outras pessoas a também acreditar que elas podem fazer coisas extraordinárias quando elas estão imbuídas desse mesmo propósito. Nossa, eu achei muito interessante você falar do fracasso nesse processo, da importância de você entender o processo, de saber cair, levantar e prosseguir. Eu queria que você compartilhasse, porque o seu sucesso todo mundo conhece, muita gente. Eu queria que você compartilhasse como que foi essas quedas, se você pode compartilhar uma dessas quedas e como é se reerguer, porque muitas pessoas elas só querem a cereja do bolo, elas não querem apreciar o processo. E você é uma pessoa que aprendeu a apreciar o processo. Como você inspira as pessoas a saber aproveitar esse processo? Então eu acho que é sempre para mim da forma mais simples possível, né? Eu sempre tento simplificar, né, tudo aquilo que eu compartilho com as pessoas. Como nós vínhamos no caminho falando da importância de aproveitar e desfrutar, né, esse caminhar, essa paisagem. Eu tive várias histórias de insucessos. Quero te dizer, quando eu era um jovem de 17 anos, eu resolvi fazer um evento e achei que ia ser um sucesso, se chamava As Mil em Uma Noite. Era concurso de modelo, era show do Paralamas do Sucesso, bom, enfim, tinha várias atividades. Foi um fracasso total de bilheteria, eu tive que pagar, tive um prejuízo enorme, tive que pegar dinheiro emprestado para poder pagar a conta, mas aquilo não foi suficiente
para me desencorajar a continuar. Então, o que eu quero te dizer é que eu sempre digo que na escola da vida, onde eu me formei, né, ou estou ainda matriculado. Todos nós estamos. Então, e essa escola da vida, ela nos ensina isso, que o erro é parte do processo de aprendizagem. Então eu sempre digo o seguinte, as ideias minhas que não deram certo, me ensinaram mais, inclusive, dos que as que deram certo. E eu aprendi a me relacionar com frustrações, com conflitos internos. Como? Aceitando que as coisas não darão certo sempre e que eu preciso estar mais atento, às vezes observar mais o caminhar, às vezes entender melhor as relações com as pessoas, respeitar que cada pessoa tem um ritmo, que anda numa velocidade e às vezes a gente precisa diminuir a nossa velocidade para andar na velocidade do outro. Eu podia ter vindo correndo aqui e deixado você para trás, mas que oportunidade maravilhosa que foi reduzir a minha marcha para andar na sua velocidade. Uma pessoa que veio aqui para falar sobre aceleração de pessoas também está disposto a botar uma marcha reduzida para aproveitar a paisagem. Quanto que a gente desfrutou daquele caminhar, do que nós conversamos, daquele momento, nesse processo. Então, o ensinamento desses passos que nós demos é impagável para mim. Então, eu mais agradeço do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a vida é isso, é uma troca. Eu já estou me sentindo lisonjeado por conta desse encontro, porque eu acho que foi um encontro e é muito aprendizado em tão pouco tempo. E eu estou sempre nessa busca de ser uma pessoa melhor e conquistar coisas melhores, valorizando as nossas relações com cada um que a gente encontra nesse caminho, nesse processo. E como que você consegue, não vou falar convencer, mas fazer a outra pessoa a entrar de cabeça num projeto juntamente com você? Como que é essa conversa, como que é o start dessa conversa para conseguir um sócio numa ideia, num novo trabalho, né? Você tem a história com o Trump, né, em 3 minutos. Então, como que você consegue trazer essa pessoa para o seu lado? Então, eu trago essas pessoas para o meu lado, primeiro porque eu não tento vender as minhas ideias, mas eu tento trazê-las para serem coautores das minhas ideias, para viverem comigo esse sonho, para participarem desse processo comigo. John Lennon já dizia, quem sonha sozinho é apenas um sonhador. Sonhar juntos é tirar o sonho da dimensão utópica e transformar esse sonho em realidade. Então, na hora que você se conecta com alguém e genuinamente, honestamente, você convida uma pessoa a participar daquele projeto com você, a construir algo com você, você está dando coautoria, protagonismo e não está simplesmente olhando o bolso e a carteira e o cheque daquela pessoa. Você quer escrever uma história juntos. Quando as pessoas se sentem privilegiadas de serem partícipes, né, coautores de uma história, você ganha um compromisso muito maior, que é um compromisso que eu chamo de alma. Não, isso não. É que tem muita coisa pra gente conversar. Você tem a escola da vida, que você, se não me engano, tem 14 anos que você começou esse projeto. E o que essa escola da vida te ensinou nesses 14 anos? E o que você espera aprender nessa escola da vida? Eu com certeza, enfim, nesses últimos 14 anos eu venho compartilhando, né, um pouco de todas essas experiências que eu tive, mas quero lhe dizer que nenhuma das minhas experiências empresariais foi tão valiosa como as experiências com as pessoas com as quais eu me relacionei nesse processo de mentoria, de inspiração, de compartilhar com elas e permitir que elas olhem para as coisas de uma dimensão diferente, que elas deixem de sentir pena delas mesmas, que elas deixem de verbalizar o medo o tempo todo para justificar algo que deveria ser feito, mas não é feito porque ele tem vergonha de fracassar. Então, a escola da vida é uma escola filosófica, né, que traz conceitos, provoca pensamentos para que as pessoas olhem a vida, se enxerguem a si próprias, para que elas possam fazer coisas de formas diferentes.
Eu acho isso muito bom você falando. E eu vou terminar com duas perguntas. Eu tenho uma deficiência e a gente sabe que a inclusão é uma coisa individual. Só que a sociedade faz processos para que todos se sintam incluídos. Mas como cada pessoa é única, eu queria saber se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente, com alguma pessoa com alguma deficiência, que você possa compartilhar, o que você ensinou, o que ela te ensina com a experiência de vida dela. E eu não gosto da palavra em si, deficiência, é uma palavra correta, só que ela significa falta de alguma coisa, né? Então eu prefiro trocar esse termo por singularidade, porque todas as pessoas são únicas e tem várias particularidades. Eu falo muito, eu sou manquinho, sou gordinho e sou ansioso, são algumas das minhas singularidades. Eu queria que você contasse uma história e compartilhasse com a gente uma singularidade, Ricardo. Olha, eu, como lhe comentei, eu sou padrinho empreendedor da ACB, né? É uma entidade que trata das pessoas com singularidades, vamos colocar assim, né? Refraseando, né? Ou qualificando esse conceito. Então, eu te diria que eu sou muito comprometido com esse pensamento, com esse conceito de fazer com que as pessoas deixem de sentir-se deficientes ou pena delas próprias, porque no final do dia, como você disse muito bem, cada um é único, né? E esse ser singular te permite ser único e capaz de fazer coisas únicas e extraordinárias. Eu não tenho uma pessoa próxima que convive comigo que tenha alguma característica. Tenho um amigo querido, agora, que é o Marcelo Facchini, das carrocerias Facchini, que é uma pessoa com deficiência, com disabilidade, que é extraordinário. Assim, poder estar próximo, né, e trazer uma consciência de que ele pode ajudar a outras pessoas a terem uma mobilidade e mudar a forma como elas enxergam a sua vida e talvez aquilo que para elas pode parecer ou que disseram para elas que era uma deficiência em uma virtude. Olha, com essa mensagem e com essa inspiração de vida que eu vou encerrar o Simanca de hoje. Eu estou aqui com a Mariane Moreira, que está me ajudando na cinegrafia. É minha cinegrafista, né? E eu agradeço muito, Ricardo, pela sua participação no Simanca. Para mim é uma honra compartilhar um pouco da sua história e aprender muito da sua filosofia já nessa conversa. Então, eu agradeço muito, muito obrigado e façam um ótimo evento. Querido, olha, aqui selamos uma amizade, adorei ter o privilégio de caminhar com você e desacelerar da escada rolante até aqui. Obrigado a você de verdade por ser essa figura iluminada que tem essa alegria de viver, que é uma aula da escola da vida que todos precisam assistir. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês.